se vocês tinham esse, por que deram outro? A paz do Senhor Jesus, amados, amém? Graças a Deus. Domingo de bênção, mais uma vez, estamos aqui desde de manhã, viemos para um culto abençoadíssimo, um estudo bíblico também abençoadíssimo, e retornamos agora à noite para completar o domingo. Desde já eu quero dizer aos nossos irmãos visitantes, que serão apresentados ao final, naturalmente, que se sintam bem entre nós. Não permita que absolutamente nada te roube a palavra. Aquilo que vai ser dito, que o Espírito Santo vai trazer à sua vida, receba sem nenhum preconceito. Agarre com unhas e dentes. Abra o teu coração. E a você, meu irmão, a mesma coisa. Você que está aqui, que é membro dessa igreja, jamais imagine, eu já sei tudo sobre esse assunto. Hoje nós vamos pregar em cima de uma passagem que desde que eu sou pequenininho, criança, eu já ouvi não sei quantas vezes essa mensagem, já preguei algumas vezes. É uma das mensagens, segundo se diz, das mais buscadas pelos evangelistas para pregar sobre ela, baseada no filho pródigo. Mas hoje nós vamos conhecer o outro lado do filho pródigo. O tema dessa mensagem de hoje, o outro lado do filho pródigo. Será que existe na pessoa do filho pródigo alguma coisa que nós devemos nos espelhar nela ou nelas? Devemos aprender com o filho. O filho pródigo tem alguma coisa de bom para nos ensinar? Eu diria que tem muitas. Às vezes nós estamos acostumados a ouvir mensagens que colocam um servo de Deus, um discípulo, um apóstolo, no seu momento de fraqueza, e a gente só bate naquela tecla. Mas nada está na Bíblia por acaso. Nada está na Bíblia por acaso. E a maravilhosa graça de Deus é que nos permite, cada dia, tirar ensinamentos daquilo que a gente viu, já ouviu, já leu. Experimente ler a sua Bíblia todos os dias, pegue um capítulo, escolha um capítulo, faça esse teste. Leia aquele capítulo, o mesmo capítulo, todos os dias, a semana toda. Você vai ver quantas coisas diferentes você vai ver de um dia para o outro, no mesmo capítulo, um trecho da Bíblia. Eu quero convidar os irmãos, então, a estarem atentos. Nós vamos abrir em Lucas capítulo 15, e inicialmente eu vou ler 2 versículos. E depois, com a Bíblia aberta, não tenha curiosidade de ir adiante, para que você não ande desconexo conosco aqui, nós vamos juntos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou a mim, da mesma forma que falou a mim, falará a você. Eu não sou diferente, eu não sou mais importante, não sou mais inteligente, também não sou menos inteligente, não sou menos importante. Somos preciosos à vista de Deus, preciosos para Deus. Pai querido, em nome de Jesus, é a Tua palavra, e é o Senhor mesmo quem diz que ela não volta vazia para Ti. E nós pedimos nesta noite uma unção fresca, uma unção renovada. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos revele aquilo que está oculto na palavra revelada, para que nós, ao sairmos daqui, possamos dizer: valeu a pena, Senhor, estar na Tua casa. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém. Os versículos 18 e 19 dizem assim: levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar, lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Queridos,
Este capítulo 15 é um capítulo especialíssimo. Ele tem 3 parábolas e elas estão, e por isso estão aqui no mesmo capítulo, estão interligadas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, filho que, entre aspas, se perdeu. O próprio pai diz lá no final, ele havia se perdido e foi achado. Talvez você nunca tenha prestado atenção, acho difícil não ter prestado atenção nisso, mas alguns, e nós temos novos na fé, temos pessoas que chegaram para Jesus há pouco tempo, e é necessário que diga isso. Esta parábola do filho pródigo, as 3 estão interligadas, quero dizer o mesmo sentido daquilo que Jesus está ensinando, mas especialmente a do filho pródigo, é algo que fazia parte da vida de Jesus. Jesus, ele veio para anunciar o reino. Quando ele chegou, ele disse, avisai ao povo aí que é chegado o reino de Deus. E ele quer dizer o tempo todo, o tempo que ele estava entre nós, entre os discípulos, eu não estava lá, mas agora eu estou aqui, eu me transportei para lá, ele dizia, é assim o reino de Deus, funciona dessa forma. Então ele usava parábolas, ele usava experiências, ele usava ilustrações. E aqui, muito além de mostrar um filho que pediu o pai parte da riqueza, da sua herança, e sai, e dá com os burros na água, e volta para casa arrependido, filho desalmado, muito mais que isso, esse trecho da palavra de Deus quer nos mostrar algo muito importante. Além disto, que nós vamos ver no decorrer da mensagem, ao final da mensagem, eu preciso que você esteja pronto a entender quais são os ensinamentos, quais são as mensagens que Jesus quer passar através dessa história. Esse filho é uma ilustração de o filho somos nós, o pai é Deus, um fazendeiro rico, e Deus é rico, ele é o dono do ouro e da prata, onde, em dado momento, segundo a narrativa de Jesus, esse rapaz vira para o pai e diz, pai, eu estou pensando aqui, eu tenho direito na sua herança, uma parte, mas eu tenho direito. O senhor não poderia já repartir essa herança, me dar em vida aquilo que eu teria depois da sua morte? Isso aí já é uma outra pregação que um dia nós podemos estudar. Quando nós queremos receber de Deus algumas coisas antecipadas que só podem acontecer no tempo de Deus. Ele queria uma herança enquanto o seu pai fosse vivo. Mas então o pai resolve, divide, dá a parte dele, e diz a Bíblia que depois de alguns dias ele vai e toma o rumo dele. Ele diz, eu vou ser empreendedor, eu vou fazer alguma coisa. Ele toma o rumo dele e vai. E eu quero avaliar 2 coisas aqui que ele faz. Vamos dizer assim, eu quero separar o lado onde ele errou, eu quero pegar 2 ou 3 coisinhas e quero dedicar mais o lado onde ele acertou. Pastor, mas o senhor não está dizendo heresias? O filho pródigo acertou, ele errou o tempo todo, ele só acertou quando ele foi para casa. E eu vou provar a você na palavra que há muito mais para aprender com ele do que se decepcionar com ele, porque é isto que Deus quer nos ensinar. Esta é a mensagem que Deus quer passar. Que ninguém queira errar, que ninguém queira entrar na situação. João diz assim, filhinhos, vocês não devem pecar, mas por acaso se vocês pecarem, há um advogado, Jesus, ele é o nosso advogado. A diferença é que nós nós não sabemos
quando ele deixará de ser advogado para ser juiz. A Bíblia diz que no final ele será o juiz. E então, se você perdeu a oportunidade dele interceder por você como advogado, você agora tem que ouvir o veredito dele como juiz. Essa é a diferença. Senão era muito fácil. Eu vou meter o pé na jaca, eu vou fazer tudo o que tiver de errado, eu vou aprontar. E de repente, quando eu perceber que Jesus vai voltar ou alguma coisa, Senhor, me perdoe. E a Bíblia diz que quando nós clamarmos, Ele vai receber, vai nos perdoar. Mas e se antes de você pensar em voltar para Ele, você já pensou que Ele pode voltar para você? Enquanto ele estava em casa, o que eu posso perceber para ele fazer esse pedido, é que os olhos dele, em algum momento ou em alguns momentos, estavam voltados para outros campos. Porque, pelo que a Bíblia diz, pelo que narra e pelo que ele próprio diz quando volta, o pai dele era muito rico. Mas não era só rico. O pai dele era um homem, e essa é a mensagem que Jesus quer passar, a mensagem de Deus. Deus é soberano, Deus é rico. E às vezes eu fico encucado. Nós sabemos disso, sabemos que Jesus é maravilhoso, e quando oferecemos a alguém, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Diz, não, por enquanto não. O que eu quero de Jesus, se eu sei que Ele é tão maravilhoso? E a Bíblia diz isso. O pai era um homem rico, o pai era um homem próspero, um homem sábio, um homem que tinha uma experiência em lidar com seus bens, e esse moço vivia ali, tendo tudo, do bom e do melhor. Mas ele começa a flertar com algumas coisas que não eram próprias, ou não estavam próximas dele, ou ele ouvia dizer, ou ele, vamos trazer para os dias de hoje, ele via pela televisão, alguém contava, ele via notícia e disse, eu quero experimentar isso de repente é uma novidade. Esse foi a primeira falha grande dele. Ele estando dentro de um lugar, ele estando num terreno tão fértil e seguro, experimentando descanso e paz, como Augusto pregou hoje de manhã, um protótipo da terra prometida, um lugar onde ele tinha toda a segurança, ele começa a flertar, aliás, é próprio do ser humano. Quando Augusto hoje, na sua pregação, mencionou sobre Adão e Eva, eu fiquei pensando ali. A Bíblia diz acerca de Adão que foi o homem mais inteligente que o mundo teve antes de Jesus, então. Se ele é feito à imagem e semelhança de Deus, Deus dá a ele todos os poderes, e imagine a capacidade desse moço. E deu a ele uma mulher também inteligente, mas que em dado momento flerta com alguma coisa que diz, mas eu não tenho aqui, mas aquilo lá será que... Não, mas não tem problema nenhum. E esse foi o problema do filho pródigo. Jesus vem repetindo isso, a Bíblia vem repetindo isso em algumas situações. Aconteceu com Abraão, quando Deus tira Abraão da sua terra e diz assim, eu vou te levar para um lugar maravilhoso, eu vou te fazer próspero, você vai ser pai de uma numerosa nação. E aí, quando ele está lá, já chegando, está em Canaã, aí vem uma fome, ele diz assim, sabe o que é? Eu vou dar o meu jeito, eu vou descer ao Egito. E essa descida ao Egito custou muito a Abraão, porque ele trouxe algumas coisas dali, algumas consequências que lhe aconteceram por causa dessa decisão. Flertou com o Egito. Então esse foi um grande defeito dele. Às vezes, amados, e se a comparação filho somos nós, Deus é o nosso Pai, eu vou então nos colocar no ambiente da igreja, no ambiente do corpo de Cristo. Eu não estou falando no ambiente da igreja cristã Shalom, não estou falando no ambiente das quatro paredes, mas no ambiente do corpo de Cristo que nós formamos a igreja, a noiva de Cristo. E muitas vezes nós não estamos satisfeitos com o que temos, ou porque somos volúveis, ou então porque não compreendemos, não aquilatamos, não conseguimos perceber o que Deus tem para nós. Primeiro erro. Segundo, ele sabia o que o pai tinha. Não sei quantos milhões de dólares, não sei quantos milhões de euros, não sei quantos camelos, quantos cavalos,
quantos isso, quantos aquilo e tal. E ele disse assim, eu fiz a conta aqui, eu vou receber, sei lá, 25%, 30%, eu vou ficar com uma parte aqui, isso aqui dá tanto. Eu estou com os burros na sombra. Não tem um ditado que diz? Estou com os burros na sombra. Eu estou feliz da vida. E Jesus, numa certa ocasião, falando de uma pessoa semelhante a esse moço, ele disse que alguém diz assim, olha, eu plantei, eu colhi, eu fiz um celeiro, aumentei, e disse, alma, regala-te, farta-te, você tem comida aí, você tem provisão para todo o tempo que você imaginar. E o Senhor diz assim para ele, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Mas vamos às coisas boas que estavam presentes, e são sobre essas coisas que eu quero falar nesta noite. Irmãos, nós estamos cansados muitas vezes de levar uma carga que não é nossa, de carregar alguma coisa que estamos carregando que não é nossa. Jesus disse para nós, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Conta-se que um homem estava andando pela estrada, na roça, e levando um peso enorme na cabeça, uma carga, levando, e passou uma caminhonete, e ele fez sinal, e ele disse, quer uma carona? Eu disse, puxa vida, me dá uma carona. E ele então não tinha lugar ali, ele entra na caminhonete, e aquele homem vai levando. Daqui a pouco ele olha assim pelo retrovisor, e olha, e o homem sentado lá na caminhonete, com a carga na cabeça. E ele para a caminhonete e disse, meu amigo, põe a carga aí, no chão da caminhonete. Ele disse, Deus me livre, o senhor já está fazendo um favor tremendo de me levar. Eu ainda vou botar essa carga aqui. Isso é uma ilustração, amados, que às vezes nós aceitamos a Jesus e continuamos querendo carregar a nossa carga que nós não podemos. E são muitas as indicações, você é isto, você é pecador, você não merece, você não tem jeito, a sua vida não tem mais jeito. Deixa eu te dizer, todas as coisas que o diabo disser para você, você vê o contrário. Porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E ele quer que nós nos desgarremos do amor e da misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas tem mais, e diz que ela se renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor não têm fim. Eu queria que você repetisse isso, se você tem fé nisso. As misericórdias do Senhor não têm fim. Mas Deus é justo, chega uma hora que Ele vai ser juiz. Então, não ande na corda bamba, não brinque com Deus. Deus não se deixa escarnecer. Ele pega a herança e leva. Ele vai embora. O que é que ele está levando, irmãos? O que é que está levando ele? A herança. A Bíblia diz que nós temos uma herança que nos foi dada por Jesus, que é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que é para sempre. Ele disse, eu darei a vocês o Espírito Santo, que andará convosco, estará convosco e em vós, todo o tempo, até o ano de 2038. Não? 2050, é isso? Não, até a consumação dos séculos. Significa dizer, só depois que nós tivermos, depois do milênio, que tivermos na vida eterna, vivendo uma vida eterna com Jesus, num lugar maravilhoso que Ele separou para nós, é que nós não precisaremos mais do Espírito Santo, porque estaremos vendo Ele face a face. Então hoje, você que está aqui, olhe para mim, olhe dentro dos meus olhos, você diz assim, eu tenho a herança de Deus. Não deixe o diabo te roubar isso. Você diz, eu tenho o Espírito Santo. Quando você ouvir qualquer palavra do inimigo que possa te derrubar, você diz, alto lá, eu tenho a herança. E ainda que pareça, e ainda que em alguns momentos você não me veja cheio do Espírito, você não está me enxergando, eu posso estar abatido, eu quero te dizer o seguinte, eu tenho essa herança, em algum momento ela vai acusar dentro de mim.
aqui está a diferença, a herança do Pai. Como faz diferença o Espírito Santo na nossa vida? E ele vem, mas o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o amor do Pai. A Bíblia diz que ele nos conforta, ele nos consola, ele nos ensina. Tudo que temos que falar, o Espírito Santo vem e fala. E por que ele faz isso? Porque eu mereço. Não, você não merece nada. Pregamos aqui, já falamos isso. E quero repetir sempre, irmão, tire isso da sua cabeça. Não, Deus me deu essa casa porque eu mereço. Você não merece. Não é por mérito seu, é pelo amor de Deus, é pela misericórdia de Deus. Isso é crescer na graça de Deus, é entender, se eu tenho, se Deus fez, é porque Ele é bom. Que gostoso esse cântico aqui, hein, irmãos? Deus é bom, mexeu com a igreja toda. Nós precisamos lembrar que Deus é bom, irmãos. Nós precisamos lembrar o tempo todo. O diabo diz, mas olha a sua vida, olha esse problema. Mas Deus é bom. Quando tem um mais na Bíblia, irmãos, preste atenção, Deus falando conosco, Deus é bom. Ao recebermos Jesus, nós ganhamos essa herança, o Espírito Santo, Ele está lá conosco para sempre. Nunca se esqueça da importância do Espírito Santo na sua vida. Experimente repetir, é um exercício que eu te sugiro. Toda manhã acorde e diz assim, o Benny Hinn escreveu um livro uma vez, Bom Dia Espírito Santo, não no sentido de esquecer Deus e Jesus e só ficar com o Espírito Santo, mas se lembrar que 3 pessoas estão ali, Deus, Jesus e o Espírito Santo, e o Espírito Santo está com você. Então repita toda manhã como exercício, é uma sugestão que eu estou te dando, faça isso e depois você me procure e diga, melhorou, pastor? Se não melhorou, então faz mais uma semana, porque você não fez direito. Acorda de manhã e diz assim, Espírito Santo, o Senhor está comigo, o Senhor me tem, o Senhor está na minha vida, eu estou contigo de parceria. Você precisa repetir isso, porque você vai encontrar percalços, você vai encontrar aflições, e você precisa se lembrar, o Espírito Santo está comigo, essa é a herança que Deus me deu. E quais são os efeitos dessa herança? Eu vou apresentar 4 pontos para nós meditarmos nesta noite. O primeiro efeito dessa herança, e o primeiro efeito da nossa herança é que, apesar de tudo, quantos não conhecem a história do filho pródigo? Não conhecem, nunca leram, não sabem do que eu estou falando. Faz assim com a mão para mim, por favor. Como só tem 2, eu não vou repetir a história toda. Anote aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, você lê toda a história, exatamente quanto ali. Esse homem pega tudo e diz a Bíblia. Aliás, irmãos, vamos lá, uma deferência especial a vocês 3. A igreja concorda que eu leio esse trechinho? Diga o amém. Amém. E Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo reivindicou do seu pai, pai, dá-me a parte da herança que tenho direito, e consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Eu quero dizer que isso não foi assim, pai, me dá a herança, toma. Ele estava lidando com um judeu. Ele deve ter ouvido do judeu, do pai dele, filho, o que é isso? Esquece isso, você tem tudo aqui? Não, pai, mas eu quero. O Juquinha está lá, o Zezinho está lá. Filho, mas não vai lá dar um passeio, mas sair daqui. Mas um dia o pai percebeu que ele estava já desconectado, e o pai deixou. Então vai lá. Deu herança. Não se passou muito tempo, está aqui, então não foi na hora, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gastado tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Tudo tem um propósito, isso não está aqui à toa. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago, aqueles que são crentes antigos, o que é que vocês já ouviram? Então ele foi para lá comer comida de porco. Não foi não. Primeiro que ele pedia coisas, e ninguém dava nada, e a comida era do porco, não era dele. Você vai entender agora, dentro da nossa mensagem, o poder de Deus na nossa vida. E ali chegou a vontade de encher o seu estômago com
as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Onde ele estava? Até esse versículo. Ele estava trabalhando num lugar. Por que precisou trabalhar? Porque acabou tudo. Primeiro efeito da nossa herança, primeiro vamos falar do filho pródigo, depois da nossa. Apesar de tudo, escreva isso, o rapaz não virou mendigo. Ele tinha um trabalho. O Salmo 37, no versículo 25, por gentileza, projeta para mim, o salmista Davi está dizendo assim: eu já fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo abandonado, e nem seus descendentes. Isso é Bíblia. Se você me trouxer uma pessoa que é servo de Deus, que está mendigando, eu digo, ele não é servo de Deus. Porque a Bíblia não pode estar errada. Não, ele é servo de Deus, então tem que arrancar aquela página da Bíblia. Apesar de toda a desobediência, apesar da experiência que talvez ele quisesse viver, Deus era com ele. Irmãos, o Espírito Santo não se afasta de nós. Esqueça isso, o Espírito Santo não sai da nossa vida. Você pode não ter o domínio e o ser usado e o Espírito Santo e orar pelas pessoas, porque você apagou o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz assim: não apagueis, não extingais o Espírito Santo. Apagar não é tirar, é deixar ele neutro, aguardado. Mas em algum momento, vocês vão ver aqui, ele vai aparecer. Ele tinha uma herança, e aquilo é o seguinte, ele era marcado. De repente, alguém pode dizer assim: olha, eu tenho um lugar maravilhoso para você, moço, que eu estou vendo que você está aí, maltrapilho e tal. Tem uma turma de mendigo ali, e eles ficam ali pedindo comida, viu, um monte de gente dá. E esse rapaz pode ter dito: não, eu não sou mendigo. Eu posso ter cometido algumas falhas, mas mendigo não. Por que você não é mendigo? Porque a Bíblia me diz, meus pais estudaram e me disseram, que Davi disse: eu fui moço, já sou velho. Ele está dizendo: nunca vi, vivi muito tempo, nunca vi um justo abandonado, e nem a sua descendência mendigar. Então, apesar de tudo, apesar do que você possa estar passando, apesar de você estar numa dificuldade, numa privação, deixa eu lhe dizer, o Espírito Santo de Deus, se você o tem, se você é convertido ao Senhor, embora você esteja afastado, o Espírito Santo não vai permitir. O diabo não tem domínio sobre a sua vida, e você não será mendigo. Não, absolutamente não. Você pode sim, para um treinamento na sua vida, Deus te direcionar e dizer: você vai passar por essa experiência. E a experiência, ela é muito mais rica do que possamos imaginar. Irmãos, ele com fome, eu até acredito que ele tenha querido comer a comida. E ele pediu e ninguém lhe dava. Não dá, eu roubo. Disse: não, mas eu não sou uma pessoa que rouba. Não, mas essa comida, não, só tem essa do porco. Vamos dizer que alguém dissesse: eu não posso comer comida de porco, é do porco, eu não sou porco. Eu sou um servo do Deus Altíssimo. Quando nós batemos nessa tecla, irmãos, o diabo começa a se assustar. Isso chama-se resistência. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não vai sair, ele vai fugir. Ele vai correr, vai meter o rabo entre as pernas e vai correr. Essas são palavras. Não importa o que você esteja passando, você precisa repetir: eu não sou e não vou ser mendigo, em todos os sentidos, no literal de ser mendigo e no sentido de mendicância. Você não precisa mendigar nada, porque a graça de Jesus lhe basta. A segunda coisa, o segundo efeito da nossa herança, o filho pródigo teve uma insatisfação com o seu trabalho. Ele tinha parâmetros do que era melhor.
No versículo 17, ele diz assim: foi quando caindo em si falou consigo mesmo. O que é falar consigo mesmo? O espírito dele conversando com Deus. Sua alma começa a ouvir o espírito falar. Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Ele está dizendo: está errado. Esse trabalho não é para mim. Eu vim para aqui, talvez porque eu pensei que era uma fazenda, eu ia tratar alguma coisa, mas ele ali começa a aprender: não, eu não posso me sujeitar. Sabe qual é o problema? Quando nos afastamos de Deus, é que aceitamos, às vezes, qualquer coisa que o inimigo nos dá. E às vezes o Senhor permitiu que você passasse uma privação para te testar. Em alguns vão fazer trabalhos escusos, traficar, roubar, fazer alguma coisa, porque é só isso que o inimigo tem para te oferecer. Mas o Senhor disse: não, pode testar. Ele está passando, ele está desempregado, mas vai lá, mexe com ele que eu quero ver. E de repente ele consegue, o inimigo consegue, e aí Jesus fala: não, eu não contava com isso. E Deus só faz experiência com quem Ele acredita. Ele só faz experiência naqueles que estão... Perdão, deixa eu mudar isso aqui. Deus só faz experiência com aqueles que têm um coração ensinável. E o filho pródigo tinha um coração ensinável. Por que Deus fala para Satanás: você está vindo de onde? Estou vindo da terra, dei uma rodeada lá, fui lá, andei e tal, fui em Camboinhas. Conhece o meu servo Jó? Conheço. E Deus começa a descrever. Depois você olha lá no livro de Jó. Homem íntegro, temente a Deus, desvia-se do mal. Enquanto Deus falava isso, eu creio que Deus estava dizendo assim: esse eu posso testar aqui, esse não vai me decepcionar. Mas Deus sabia no fundo o seguinte: ele é isso tudo, mas ele precisa um pouco mais. Tanto que Jó lá na frente diz assim: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. O que é isso? Experiência viva. Então, a insatisfação com o trabalho. Querido, não aceite o que o diabo tem para você. Mas pastor, eu tenho que pegar qualquer coisa. Eu não estou falando em trabalho um pouco inferior, eu estou dizendo trabalho fora da palavra de Deus. Um trabalho onde você vai encher instrumento do inimigo, onde as pessoas vão... Mas pera, aquele ali não é o irmão fulano? Da igreja tal? Eita! Ele teve que se sujeitar a fazer essas coisas erradas. Não é trabalhar de faxineiro que eu estou dizendo, irmãos. Não é trabalhar de varredor de rua, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o que o filho pródigo está me ensinando. Eu vou trabalhar para cuidar de porcos, mas eu sei que eu não posso me misturar, porque porco para o judeu é imundície. Eu não posso ficar aqui. Que tremendo ensinamento esse filho pródigo me dá. Lá no fundo do poço, sem emprego, passando fome, ali ele estava dizendo: eu estou aqui passando fome. Ele está dizendo: eu estou morrendo de fome, mas eu não vou largar aquilo que eu aprendi. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Fico arrepiado, irmãos. Já passei algumas privações na minha vida, irmãos, que quando eu entrei eu pensei que eu não ia sair. Como Deus é tremendo. Como Ele sabe lá na frente o que vai acontecer, você não sabe, e você às vezes fica ali esperneando, diz: ei, eu tenho um trabalho para você daqui a 20 anos, e eu preciso preparar você para 20 anos. O problema é que ele começa a trabalhar com a gente começa a murmurar. Ele tinha um parâmetro do que era melhor. Os empregados do seu pai eram melhores do que ele. Não, tem alguma coisa errada. Eu estava acima dos empregados em termos de honra. Eu agora estou muito abaixo, eu estou no nível dos porcos. Tem algo errado. Isso é imundície, isso é ferir as leis de Deus. Então ele reconheceu que perto do pai é melhor.
Irmãos, você vai se assustar agora, eu tenho 69 anos de idade. Digam, oh, não parece, né, irmãos? Muitos aqui me dão 68. Como eu me lembro das coisas boas que eu aprendi com 5 anos. Como eu me lembro da honra que o Pai trouxe à minha vida, à minha família, com 10, com 15, com os livramentos. É impossível você esquecer o que acontece contigo na casa do Pai. Não é possível que você tenha esquecido, não é possível que você não saiba, não é possível, não é possível. Então você não viu nada, e porque não viu nada, não se lembra de nada. Eu sabia que essa mensagem ia fazer isso comigo. Terceira coisa, o que acontece com ele? Versículo 17, eu já li, vou repetir. Foi quando, caindo em si, queria ter um obreiro como esse. Feche os olhos para orar, irmãos, faz favor. Não filma aí agora não. Foi quando, caindo em si. O que é cair em si? Qual a tradução para cair em si? Você dá conta assim? Se arrependeu. A Bíblia nos mostra que, e isso é um ensinamento que eu estou tentando aplicar aqui na igreja, não há a menor hipótese de Deus não te perdoar a partir do momento que você se arrepende. Isso é bíblico. Mas o Satanás disse que Deus não vai te perdoar. Mas se você se arrepender, impossível dele não te perdoar. Por isso, quando estivermos tratando com problemas das pessoas, se as pessoas se arrependerem, imediatamente faça como Jesus. E se ele nos enganar? Está enganando a Jesus, não é a mim. Então a chama, terceira coisa, terceiro efeito da nossa herança, a chama acende quando você se arrepende. Até deu rima, né? Se a Camila tivesse aqui, minha neta, ele disse, rimou, vovô. Ela agora está aprendendo a rimar. E as rimas dela são interessantes. A parede estava bonita e o moço chegou e fez din-dom. Rimou, vovô. A chama acende quando você se arrepende. Sabe, vou te contar um segredinho. Vou ficar aqui bem baixinho para ninguém ouvir. Sabe por que Deus era maluco de apaixonado por Davi? Se tinha um vacilão, era Davi, hein? Eita! É que quando Davi entrava na presença de Deus, ele rasgava o seu coração, ele se arrependia. E não tinha como Deus dizer para ele, sai daqui. Por isso que Davi, segundo a Bíblia, é um homem com o coração segundo o coração de Deus. Quando Davi entrava, ele entrava arrependido. O Salmo 51, para quem não sabe, é o salmo que ele compôs após ter feito a atrapalhada de pegar a mulher de Urias, engravidar Betsaba e matar Urias, enviando-o à frente do exército. De preferência, porque ele soube que a mulher estava grávida, eu tenho que matar esse cara. E mandou no exército, mandou lá na guerra, na frente, veio a notícia, Urias morreu. Ufa! Mas
Quando ele se arrepende, Deus o perdoa, ele começa uma vida nova e ele escreve o Salmo 51. Não leia agora, mas marque na sua Bíblia, dever de casa. Leia hoje entre meia-noite e 5 da manhã. Leia esse Salmo, Salmo 51. Ele rasgando o coração, eu imagino que quando Deus leu aquele Salmo, disse: eita, servo meu, eu preciso de uns 5 assim dentro da igreja. A chama acende quando você se arrepende. Ele disse, caiu em si. O que é isso? Espera aí. Ele lembrou-se de sua vida. De que ele se lembrou? Dos ensinamentos, do aconchego. Aquilo que ele não estava tendo ali agora, ele disse: mas eu estou levando desaforo para casa, mas meu pai me abraçava. Meu pai me ensinou, não faça isso, não faça aquilo, e aqui as pessoas dizem: faça assim, rouba daquele, leva daquilo. Peraí, tem alguma coisa errada. Ele estava se lembrando da comunhão. É impossível alguém que se afasta de uma igreja não se lembrar da comunhão. Impossível. Eu gravei uma série de 4 CDs, dentre os 17 que eu gravei, 4 foram só de hinos dos hinários. E não gravei porque quis gravar. Aliás, tive tudo para não gravar. Porque quando eu falei que ia gravar, alguns cantores mais experientes, mais na frente do meu ministério, já estavam há tempo. Ih, rapaz, faz isso não. Você vai dar um furo na água aí, um tiro na água. Isso não vende e tal. Não, mas é um ministério. Mas eu já fiz, não deu certo, Mas só que Deus, e Ele me deu o título, Recordações. E Ele disse por quê? Esses hinos são feitos e você vai gravar exatamente como se canta na igreja. Não muda o ritmo. Não, eu quero que as pessoas lembrem como eles cantavam e se recordem dos tempos. Então, quer ver? Vamos supor que você esteja afastado. Você está afastado. Todo mundo aqui está afastado. Os crentes mais antigos, tá? Que os novos talvez não lembrem. Eu vou cantar um hino e você está ouvindo esse hino, tem um churrasco lá na sua casa, você está lá e tal, e o vizinho é crente e botou o CD. Não estou fazendo propaganda não, irmão, não está ali para vender não. O de cruz se erigiu, você é desviado, hein? Presta atenção. Dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Há um momento no culto, na igreja, um momento que se canta esse hino. Quando é? Normalmente? Na ceia. E eu falei, quando ele ouvir esse hino, se ele está afastado, ele vai dizer: 2 anos que eu não participo da comunhão, da ceia. O mestre, o mar se revolta. Gravei esse hino. Nos dão pavor. Aí eu vou. Não temos um Salvador, não se te dá que morra. Aí de que ele vai lembrar? Vai lembrar do coral. As ondas atendem ao meu sossegai. Aí eu cantava no tenor. Irmãos, essa foi a intenção. Começaram a me chamar para cantar nos cultos dos afastados. Eles chamavam as pessoas afastadas. A igreja tinha essa visão e eu ia lá cantar. Disse: pastor, só pode até cantar o santuário, pastor, mas esses hinos você tem que cantar. E eu me lembro, minha esposa há de se lembrar, que aquilo chamou muita atenção. Tinha uma pessoa mais ou menos ali onde o perilo está sentado, o doutor Perilo, e eu estou cantando. E quando eu comecei, eu me lembro da música que eu comecei. Bem de manhã, embora o céu sereno, lembra aí, Noemi? Pareça um dia calmo anunciar. Aí ele lembrou que esse hino é muito cantado nas reuniões de oração às 7 horas da manhã.
E ele fez assim, ele abaixou a cabeça. Eu também me lembrei agora, porque nesses cultos que minha mãe me levava para orar, quando eu estava com paralisia infantil. Aí, da pouco, medo tens que o tentador te vá vencer. Aí ele fez assim, abaixou a cabeça. Quando eu levei um terceiro hino, ele estava ali, por isso que eu ouvi, ele disse, não. Quando eu fui fazer o apelo, ele saltou, e foi o primeiro, não terminou, não deixou terminar a primeira frase da palavra, ele já veio abaixo, eu quero de volta, eu quero Jesus. Irmãos, é impossível nos esquecermos da comunhão. O diabo está fazendo de tudo para destruir a comunhão. Ele tem levado você para cá, para lá, ele tem dito que a igreja é uma instituição falida. Não pode o corpo de Cristo ser uma instituição falida? Não aceite isso. Diz, não, na casa do meu pai não é assim, lá tem comunhão, lá tem ensinamentos, eu aprendi, eu estudei na escola bíblica dominical, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele lembrou que lá tinha provisão. Quantas vezes, amados, nós estamos na igreja passando necessidades e oramos, e o irmão em comunhão ajuda em oração, as portas se abrem. Quando estamos em enfermidade, oramos, vem a graça de Deus e atinge a nossa vida e nos cura. Aqui nós vimos tanto disso aqui. Ele lembrou, eu não posso ficar longe disso. Eu achei que eu podia comprar uma cura, eu achei que eu podia comprar isso, mas agora eu não tenho nada, e os amigos que eu tinha por causa disso foram embora. A Bíblia diz que há um amigo que é mais chegado que um irmão, Jesus. Ele é um amigo mais chegado que um irmão. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz: contudo, eu quero lembrar somente daquilo que pode me dar esperança. O que ele estava fazendo? Ele estava só lembrando. Ele não lembrou das broncas do pai. Não. Ele disse assim, os subalternos têm uma vida melhor que a minha. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. 4 e último, ele diz, quarto efeito da nossa herança. Isso tudo que acontece conosco, isso que aconteceu com o moço que chorou e tal, o Espírito Santo, os irmãos não lembram, não tem ideia que eu estou aqui chorando, lembrando quantas coisas Deus fez para mim nesse tempo, que eu nunca me afastei, mas se eu tivesse afastado, era impossível de eu não lembrar. Impossível. Quarto item, então, ele sabia que os humildes serão exaltados. Sabe por que às vezes estamos afastados? Você conhece alguém afastado? Quem conhece alguém afastado dos caminhos do Senhor? Levanta a mão. Você que está aqui na frente, olha para ele. Levanta a mão, todos que conhecem alguém afastado. Olha só. Quem tem um parente afastado, levanta a mão. Olha para trás, irmãos, olha para trás. Sabe por quê? Alguns irmãos estão afastados. Pode ser que você esteja aqui agora, esteja afastado. Sabe por quê que eles não se achegam? Porque eles deixam a arrogância, o orgulho tomar conta deles. Jesus em Mateus 9, 35, Mateus, acho que Marcos 9, 35, não Mateus, deixa eu ver aqui. Marcos 9, 35. Isto, Jesus reuniu os seus discípulos e disse: se alguém deseja ser o primeiro, será o último, o servo de todos. Em algumas versões diz: se você quer ser o primeiro, seja o último. Jesus não está tendo raiva de quem quer ser o primeiro, ele está te dando o caminho das pedras. Não, pastor, não está dizendo isso não. Então tá, então vamos deixar esse versículo. Aquele que se humilha, e aquele que se exalta? O se humilha está em que lugar? Último. E o que se exalta está em que lugar?
Então, esse que se coloca primeiro é o último. E o que é o último? Primeiro. Ele colocou-se em último diante do Pai. Vamos ver o que vai acontecer. Então, ele disse: eu vou ter com meu Pai. Logo em seguida ele levantou-se, ele tomou uma decisão, saiu na direção do Pai. Vinha caminhando, ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro de seu filho e muito o abraçou e o beijou. Então o filho lhe declarou: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Sabe como é que eu vejo isso? Ele está falando: pai, eu pequei. Ele tapou a boca do filho. Fica quieto, não precisa falar. Traga aí o que é de melhor para meu filho. Traga um bezerro cevado, traga roupa, traga anel, traga sandália. Por que ele fez isso? Por causa do amor do pai. O dicionário diz que pródigo é aquele que dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário. É um gastador, é um esbanjador, mas também diz no mesmo dicionário, tópico 2, é aquele que é generoso ao dar. É aquele que é liberal. É aquele que é magnânimo. Ele foi pródigo, esbanjador, quando ele pegou os bens e gastou. Mas agora, na hora de sua ação, ele não economizou. Não economizou. Vocês imaginam quantas vezes o diabo falou para ele: você vai voltar assim? Você saiu de lá por cima e vai voltar por baixo? Você saiu de lá com tudo e vai voltar com a mão na frente e outra atrás? Larga de ser bobo, vão rir de você. Ele não economizou humildade. Ele não economizou arrependimento. E ele arrependeu-se, ele baixou a cabeça, ele disse: eu vou, e foi com tudo, e o pai o recebe. Ele não economizou. Quem sabe, meu amado, você esteja com o nome de servo de Deus, mas esteja ainda sem experimentar aquilo que um dia você experimentou, e você mesmo abriu mão. Pode ser que nós tenhamos participação, normalmente a igreja tem, faz uma coisa, a pessoa não gosta e tal, falou uma coisa, você vai embora, mas deixa eu te dizer, isso é a ação do diabo. Quando alguém te tratar mal aqui dentro da igreja, fala assim: epa, isso aí o inimigo deve estar querendo que eu vá embora. Eu vou não, porque se aqui tem palavra eu vou ficar, se não tem palavra, vá e me convida junto, que eu vou junto com você. Se não tem palavra, eu não quero estar. Mas o inimigo não quer que você experimente as coisas que Deus tem para você. Aqui ou acolá, na sua igreja, aqui tem visitantes, tem irmãos de outras igrejas, não faça isso. Não saia por conta disso, não saia porque falaram isso ou aquilo, porque isso é que o inimigo quer, mas seja generoso em se humilhar. Lucas capítulo 15, antes do filho pródigo agora. Estou falando da ovelha. Ele vai lá, deixa as 99 no aprisco, vai e busca a ovelha, e os 7 diz: eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. O diabo sabe isso aí, irmãos, ele conhece a Bíblia. Ele diz: não volta, porque vai ter festa no céu. Eu não quero que você tenha festa no céu. Eu não quero que façam festa para você. Não se arrependa. E você está ouvindo a voz do diabo. E por isso não tem voltado, por isso não tem se dado. E eu não estou me referindo àquele que está desligado somente do hall da igreja. Estou me referindo àquele que está aqui, mas parece que não está. Ele está aqui e está perguntando: e amanhã, segunda-feira, dia 27. 27 é dia de eu pagar isso. Meu Deus do céu, não. Isso acontecia comigo, irmão. Eu estive desviado de Deus, não da igreja, mas de Deus, dentro da igreja. E eu ficava lá atrás, e em vez de prestar atenção na mensagem, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho não sei o quê, eu tenho que ver isso, tenho que ver aquilo. E o culto
culto comendo sol, que eu estou ali. Ah, pastor, então se isso aconteceu com o senhor, tem jeito, o senhor está aqui, eu vou fazer o mesmo. Só que Jesus não voltou para mim antes. Eu me arrependi e mudei a minha vida. Em 1986 eu nasci de novo. Se você acha que vai ter tempo para fazer isso amanhã, faça amanhã. Se você tem controle, sabe o dia que você será chamado ou não, vai embora. Eu vos afirmo que da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. A mensagem de hoje que Deus quer para a minha e a sua vida. Se eu estivesse contando a história, eu diria: moral da história. Moral da história. Duas coisas. Primeira mensagem: Deus jamais nos esquece e nem nos abandona. Buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor e invocai-o enquanto está perto. Até quando o irmão pode achar Deus? Aí você me perguntou, não sei. Eu posso não terminar a mensagem aqui, Senhor, buscar a sua igreja agora, eu vou junto, o microfone vai ficar aqui. Aí no chão. Deus jamais. Aquele homem, a Bíblia diz que aquele homem ficou o tempo todo. Durante o tempo, não sei quantos anos se passaram. Até que um dia vem o filho, cambaleando, e andando, ele sai correndo e encontra com ele. Protótipo, visão, mensagem do que vai acontecer. Jesus vai descer nas nuvens, não ficará aqui. No meio do caminho ele encontra conosco. No meio do caminho ele encontrou com o filho pródigo. Mensagem profética ou não é? Você tem que estar preparado para isso. Como? Arrependa-se. Deixa os outros chamar que você é trouxa, que você é bobo, que você é um Zé Mané. Deixa, Deus sabe quem é você. Segunda mensagem e última. Primeira, Deus jamais se esquece nem nos abandona. Segunda, aquilo que Deus plantou em você, o diabo não pode tirar. Você é dele. Seu nome está escrito no livro da vida. O diabo vem com a borracha, faz assim, vem com a caneta, risca assim, mas o Senhor diz: ei, aí não, vai até lá. Mexe na vida de Jó, mas não tira a vida dele. Eu não te autorizo. Irmão, vamos parar com esse negócio de achar que é retaliação do diabo. O diabo não pode retaliar na minha vida, irmãos. Ele pode me perseguir, mas retaliar. Você imaginou se eu sofro retaliação do diabo? Que miséria que é essa igreja. A igreja não pode pregar o evangelho que o diabo vem retaliar. Eu não posso expulsar um demônio que o diabo vem me retaliar. A igreja fica maniatada. O que houve, Senhor? Não posso fazer nada não, que o diabo é mais forte que o Senhor. Eu faço um negócio para o Senhor, ele faz 2 contra mim. Irmãos, isso é ensinamento errado. Eu também falava isso. Eu tinha medo de retaliação. Não existe, repita, não existe retaliação para aqueles que estão em Cristo. Ele vai perseguir. O próprio Jesus disse através de Pedro: sede sóbrio e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, fica dando volta ao redor, procurando a quem possa tragar. Está procurando, mas não vai achar. Por quê? A mesma Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o amam, que o temem, e os livra. A semente do Espírito Santo jamais morre. Ela precisa ficar dentro de você, porque quando você se arrepender, eu me arrependi. O que é arrepender? Voltar 180 graus em direção àquilo que você estava fazendo contrário à vontade de Deus. Se arrependeu, levantou o Espírito Santo, que não estava morto, ele estava de lado. Porque se ele sair de você, quem te convencerá do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Eu queria fazer um convite nesta noite, porque o Espírito Santo me falou forte.
O convite não quer dizer que as pessoas vão aceitar. Jesus convidou alguns e não aceitaram. E que pretensão é minha de ser melhor que Jesus? Meu convite é o seguinte: se você está primeiro afastado mesmo, você não está em uma igreja, você já foi crente, por alguma coisa você se aborreceu, ficou triste, eu não quero discutir isso agora, isso não importa. Eu quero te dizer, o Pai está aqui, ó. Imagine Ele aqui agora com os braços abertos. E Ele quer te receber e dizer assim: vem cá, prepara a melhor roupa. Este filho estava perdido, foi achado. Nós estamos aprendendo com o filho pródigo que se nós formos humildes, se nós nos arrependermos e nós usarmos tudo aquilo que aprendemos na igreja, a herança de Deus, que é o Espírito Santo na nossa vida, aquilo que Deus deixou, aquilo que Jesus disse: eu vou subir, eu vou enviar outro Consolador, aquele que estará convosco e permanecerá com vocês até a consumação do século. Isto vai servir em algum momento, está servindo agora, porque eu estou falando aqui com você, o Espírito Santo está te incomodando aí. E se você não está arriscado do rol da igreja, que é o chamando afastado, desviado, uma palavra, né, que eu não gosto nem de usar, mas se você está meio barro, meio tijolo, você se decepciona, você não sei o quê, deixa eu te dizer, você está perdendo as benesses do Pai, você está perdendo a comunhão, você está perdendo os conselhos, você está perdendo a convivência, você está perdendo o bom exemplo, você está perdendo o testemunho, você está perdendo a oportunidade de crescer em graça e sabedoria. Por isso, eu te desafio a arrepender-se de tudo que você falou que não irá mais. Não volto, eu não fico em lugar nenhum, eu não quero. E o diabo vai cair agora na sua vida, ele vai ser destronado. Eu não estou dizendo que você está endemoniado, influência, ele está soprando bobagem. Eu quero convidar você, vem aqui à frente. Aquilo que você não tem experimentado, porque o inimigo te bloqueou de alguma forma, hoje o Pai está dizendo assim: aqui é bom demais, pode voltar que eu estou te esperando. Todos aqueles que quiserem, pode vir. Seja o que você esteja passando.